Fala galera, professor Valci voltando aí com vocês. Vamos dar uma passadinha agora, né, em alguns exercícios aí referente ao processo de independência das 13 colônias, para a gente ir relembrando e também ir tirando algumas dúvidas do que aconteceu, de como se deu todo esse processo, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro aí, o processo de emancipação política dos Estados Unidos esteve relacionado ao avanço do capitalismo na Inglaterra, a expansão dos princípios liberais, a rivalidade anglo-francesa e ao próprio desenvolvimento das 13 colônias. Portanto, a aceleração do processo de ruptura entre a metrópole inglesa e suas colônias americanas deveu-se às tentativas de expansão francesa na América do Norte. Isso aqui não é verdade. Sabemos que houve algumas colônias francesas na América do Norte, mas nada que estivesse colocando em risco o comando inglês nas suas colônias. B. Ao natural desenvolvimento de um processo próprio das colônias de povoamento que sempre pautaram sua existência em uma enorme autonomia perante a metrópole. Não. Elas tinham um governo, elas tinham algumas liberdades, mas elas não tinham essa autonomia. Elas ainda deviam muita obediência à metrópole, principalmente no que se refere a impostos e outras coisas. Então, essa enorme autonomia não existia. C. As tentativas inglesas de aprofundar os laços de dominação colonial e a reação dos colonos americanos diante das medidas fiscais e administrativas que anulavam sua relativa autonomia. Aí sim. O que vai acontecer? Vão ter fatos, né? Um deles é a questão da guerra dos franceses com os indígenas, que os britânicos entram, essa guerra teve um custo, a Inglaterra precisa arrecadar e ela começa a criar mais impostos em cima dos produtos comercializados, produtos já produzidos dentro da colônia. Essa cobrança excessiva não é aceita pelos colonos e aí começa essa ruptura. Vamos aí só dar uma olhada nas outras para a gente ir eliminando tudo aí. Então, letra D, ao desenvolvimento das práticas liberais dentro da economia metropolitana e a divulgação de princípios que combatiam o monopólio colonial. Não, também não tem a ver isso aqui com o desenvolvimento de práticas liberais, até porque mesmo após a, a independência, a escravidão vai ser mantida. Tentativa inglesa de abolir a utilização da mão de obra escrava em suas colônias, também não. Tá? A questão da abolição da mão de obra escrava, isso vai ser outra temática, vai ser outro imbróglio. Então, aqui, a questão da mão de obra no processo de independência não está envolvido. É a questão fiscal, a questão da exploração mesmo da metrópole com relação à colônia. Vamos lá, vamos partir para mais uma. 2. É difícil acreditar que a Revolução Francesa teria sido muito diferente, mesmo que a Revolução Americana nunca tivesse acontecido. É fácil mostrar que os americanos não tentaram uma semelhante ruptura substancial com o passado, como fizeram os franceses. No entanto, as duas revoluções foram muito parecidas. Pois é, porque a Revolução Francesa, a ruptura é muito maior. Ela vem, a burguesia que vai quebrar todo aquele sistema monárquico. Então, é uma quebra muito grande no sistema governamental. Na Revolução Americana, não há essa grande ruptura. Com base no texto e em seus conhecimentos acerca da Revolução Francesa e do revolucionário processo de independência dos Estados Unidos, assinale a afirmativa correta. Letra A. A Revolução Norte-Americana repercutiu pouco nos movimentos liberais da Europa. Não, isso não é verdade. Ela vai repercutir tanto que alguns países até enviam ajuda para o exército patriota norte-americano para derrotar os ingleses.
processo de independência dos Estados Unidos foi marcado pela ausência de divisões internas entre os colonos e pela exclusão das camadas populares no processo político. Também não é verdade. Não há essa exclusão das camadas populares. Há sim o chamamento para que todos participem desse processo, para que todos lutem para a construção de um novo Estado. O processo de independência dos Estados Unidos foi consumado pela redação de uma Constituição, cuja elaboração ficou a cargo de notáveis que representavam os interesses das classes proprietárias. Não. A redação foi feita por pessoas que estavam imbuídos no processo. Benjamin Franklin foi a pessoa que fez que redigiu, então não tem essa questão de classes proprietárias. Foi feita por membros do movimento. A Guerra da Independência norte-americana caracterizou-se pela ausência de radicalismo político-social, o que se deveu à menor penetração dos ideais ilustrados nos últimos anos do período colonial. Não. Pelo contrário, né? Houve um radicalismo político-social, houve uma ruptura, toda uma colônia lutando contra a sua metrópole. Letra E. A Revolução Norte-Americana repercutiu não só na Ilustração Europeia e na Revolução Francesa, como demonstrou de modo teórico e prático a viabilidade de um grande Estado republicano e democrático. Perfeito. A luta norte-americana ela vai servir de base, ou vai servir de espelho para muitas outras lutas. Inclusive, a Revolução Norte-Americana ela começa pautada nos ideais do Iluminismo francês, as ideias de Montesquieu, Locke e companhia. Depois, após a Revolução Francesa, os burgueses franceses que chegam no poder, Robespierre e seu grupo, eles vão usar a Constituição norte-americana como base para a Constituição francesa. Então, há uma troca aí de conhecimentos. O iluminismo vem ajudar as ideias de revolução norte-americana. E a Constituição norte-americana vai ajudar os franceses a montarem a sua própria Constituição. Terceira. Entre as revoluções dos séculos XVIII, encontra-se a Revolução Americana, que teve suas motivações e suas consequências, respectivamente, a luta pela independência das 13 colônias e a influência direta em processos de proclamação da República, com a abolição da escravatura, caso da Revolução Haitiana. Não tem essa ligação direta com a abolição da escravatura, e muito menos com a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana foi uma revolução dos escravos, dos negros, dos crioulos, aqueles que não estavam mais suportando a exploração. A rejeição pelos colonos ao conjunto de restrições e impostos decretados pela metrópole. Sim, início da chamada Guerra de Secessão entre partidários e opositores. Não, a Guerra da Secessão é outro momento. A Guerra Civil Norte-Americana não tem nada a ver com a Guerra da Independência. C. Influência da Revolução Francesa e a reação militar da Inglaterra, que se negou a rever o pacto colonial questionado pelos colonos. Não estava vendo também essa negação a esse pacto, esse questionamento. O questionamento era a respeito das cobranças de impostos. E a influência da Revolução Francesa não é porque a Revolução Francesa ela vai ocorrer no momento posterior. A influência aqui que acontece é a influência das ideias iluministas. D. A decretação das leis intoleráveis e a promulgação da Constituição dos Estados Unidos da América em vigor até os dias de hoje. Sim, perfeito. Então, as consequências, elas tratam disso. O início é a questão do que? As leis intoleráveis. O que são as leis intoleráveis? Toleráveis. São as várias leis de cobranças de impostos que a metrópole tenta impor na colônia, que não vai ser aceita. Daí inicia-se a revolta, o processo de independência.
que vai culminar com a Constituição norte-americana, em vigor até hoje. As emendas da Constituição norte-americana, que elas são diferentes da nossa. A nossa Constituição é imensa, várias leis, que regem o Brasil inteiro. Lá não. Tem a Constituição Federal Norte-Americana, com as emendas que têm que ser seguidas em todos os estados. E cada estado tem a sua Constituição própria. Cada estado tem a sua lei própria. Tá? Então, lá, por isso que alguns estados têm pena de morte, outros têm posse e porte de arma, os outros não têm. Então, cada estado tem a sua lei interna, mas todos têm que seguir as emendas da Constituição Federal. Quarta. Então, vamos nós. Chegamos na quarta. A respeito do processo de independência, julgue os itens a seguir. Vamos lá. 1. Inseriu-se no contexto de crise do antigo sistema colonial, combatendo tentativas de imposição do pacto colonial por parte de sua metrópole. Aqui está certo. Por que que aqui está certo? A colônia norte-americana, ela era, teoricamente, mais livre do que as colônias portuguesas e espanholas. Por quê? Elas vieram como uma colônia de habitação mesmo. As pessoas foram para lá para montar um local para viver, tá? E eles tinham algumas produções, eles faziam alguns comércios, existia até o chamado comércio triangular, que era Inglaterra, Estados Unidos e as Antilhas inglesas, ali nas Bahamas. Então, fazia o triângulo, Inglaterra com os Estados Unidos, com a Antilha, com a Inglaterra. Então, era por isso que eles chamam de triângulo, comércio triangular. Inglaterra com a Europa para a América, América Central, Europa. E quando começa essa imposição de novos impostos, aí eles vêm querer impor o chamado Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Como tinha nas nossas colônias, onde a colônia era obrigado a comprar e vender apenas da sua metrópole. Isso aí vai se dar muito pela questão dos atos de navegação, do período do Oliver Cromwell, onde ele diz que todos os produtos que entram e saem para a Inglaterra e suas colônias só podem ser transportados em navios ingleses ou navios que estejam com a bandeira inglesa, contratados pelos ingleses. Ou seja, ele vai barrar aí, ou tentar barrar, o comércio já realizado pelos norte-americanos. Inaugurou uma época de lutas pelas independências na América, sendo seguida quase que ao mesmo tempo pela independência brasileira, de forma alguma. Eles começam lá em 1786, é a declaração de independência deles, 4 de julho de 1786, e a brasileira só 7 de setembro de 1822. Então aí dá 36 anos de diferença. Baseou-se nos princípios liberais e iluminismo, ok. Adotou o federalismo, ok. A triparticipação dos poderes, ok. E o sufrágio universal para analfabetos. Aí não. O que é o sufrágio universal? É eleição. Eleição onde todos votariam, inclusive os analfabetos. Não, isso não teve de início, tá ok? Então, nenhum país de início tem eleições diretas com a participação de analfabetos. Geralmente, mulheres e analfabetos eram excluídos desses processos. Mas o resto aqui tudo ok. Baseou-se no iluminismo, adotou o federalismo, república federativa dos Estados Unidos da América, tripartição dos direitos executivo, legislativo e judicial. Só está errado aqui. Só isso aqui que não é. Resultou na promulgação de uma Constituição em 1787, que, apesar de práticas liberais, manteve a escravidão e o poder político nas mãos de certos grupos. Isso é verdade. Então, isso era uma coisa muito contraditória. Vários países pregavam essa ideia do liberalismo, das ideias liberais, igualdade, né? O lema da Constituição Francesa, da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade. Só que a liberdade e a igualdade, ela era teórica. Nas colônias, a escravidão foi mantida. Então, essa igualdade, essa fraternidade, ela era apenas para alguns grupos. E o poder político manteve-se na mão de uma elite. Né? O povo participou da luta, sim,
Conquistou alguns direitos? Sim, mas das decisões políticas fica na mão de algum grupo. Teve na religião católica seu substrato ideológico? Não. Muita gente da colônia norte-americana, eles eram protestantes, tá? Eles eram puritanos. Tá? Então, 1 e 4, letra D. Certo? Então, vamos lá, vamos seguir para não perder o ritmo. Quinta, o processo da emancipação das 13 colônias inglesas da América do Norte, na segunda metade do século XVIII, é denominado de Revolução Americana, pois, representou o fim do pacto colonial naquela parte do continente americano, servindo de modelo para os demais processos emancipatórios americanos. E está correto. Tá? Ela vai servir de modelo. Não significa que vai acontecer imediato ao deles, tá? Então quer dizer que logo em seguida todas as outras colônias americanas passaram a lutar pela sua independência. Não. Óbvio que já vão ter movimentos pela independência, mas em algumas vão demorar um pouco ainda. E algumas vão ser diferentes. O Haiti vai ser totalmente diferente. O mapa das 13 colônias inglesas na América do Norte, normalmente... Vamos voltar aqui, né? Vamos ver por que se desconsidera o outro aqui. Rompeu o pacto colonial mercantilista e criou uma sociedade liberal e democrática para todos os setores. Não. Né? Nós acabamos de dizer aqui, né, de ver na questão anterior, que o poder ficou na mão de certos grupos. Então, não está nas mãos de todos os setores sociais. Foi a primeira etapa das revoluções liberais, que a partir de então iriam propagar-se somente na Europa. Também não. Várias revoluções dessa acontecem na América. As revoluções, as lutas pelas independências, são todas revoluções liberais. Assinalou o início de uma sociedade capitalista baseada no trabalho assalariado livre das instituições feudais. Aqui não. Porque muitas partes ainda continuam com o trabalho escravo. Depois, mais para frente, vai ter uma guerra. Né? Uma guerra civil, a luta entre o sul e o norte, e que vai culminar na abolição, mas aí já alguns anos depois. A ideologia de seus grandes líderes era a mesma que caracterizaria, pouco tempo depois, a Revolução Inglesa. Não, as revoluções inglesas já tinham, em grande maioria, acontecido. E as revoluções inglesas não são pautadas nessas ideias iluministas, são outros ideais. O mapa das 13 colônias inglesas na América do Norte, normalmente divididas entre norte de Massachusetts até a Pensilvânia e sul de Maryland até a Geórgia, colonização de iniciativa particular do século XVI. As 13 colônias inglesas mantinham grandes diferenças entre si, sendo as principais o norte e o sul. Verdade isso. Então, o que acontece? Eles foram vindos para cá de forma independente e foram montando, vamos dar uma crescidazinha aqui, e foram montando as suas colônias. E aí cada uma se pautando economicamente de uma forma. A parte do sul trabalha mais agricultura, a parte do norte vão trabalhar mais manufaturas. Por isso que quando tem a guerra, a briga muito grande, principalmente aqui a área da Carolina do Sul e a Geórgia, eles não querem, não a guerra da independência, tá? Próxima à guerra civil, que vai ter a norte contra a sul. Eles não querem a abolição da escravatura, porque como eles vivem da agricultura, grandes fazendas de monocultura, principalmente de algodão, eles querem essa mão de obra escrava para ser mais barato para eles, tá? Dentre elas, podemos citar, então, olha aqui, colonização de iniciativa particular sendo com diferenças entre si, sendo as principais entre o norte e o sul. Então, essas diferenças vão ser o que aí? As colônias do sul eram voltadas à exploração, possuíam um sistema baseado no plantation, portanto, com o trabalho escravo, monocultura e exportação. Então, eu acabei de, né, antes de olhar, a responder. Isso é porque o sul
não queria essa questão da escravidão, acabar com a escravidão. Plantation, as grandes fazendas de monocultura. O norte foi caracterizado por receber um fluxo de imigrantes ingleses estimulados pelos cercamentos. Não, eles não. Os cercamentos é aquela prática que vai acontecer lá na Inglaterra após a Revolução Anglicana, onde vão tomar-se as terras, vão doar ou vender a nobres, e essas terras vão ser cercadas, não permitindo a entrada mais dos camponeses nessas terras. O sul abrigou as colônias de povoamento, onde a pequena propriedade para subsistência. Não. O sul vai trabalhar com os grandes latifúndios. As pequenas propriedades de subsistência vão ficar ao norte, tá? A coroa inglesa se manteve presente nas 13 colônias. Não, ela é muito ausente. Tanto que quando ela tenta impor demais as suas leis, as suas ordens, querendo explorar mais os impostos, vai haver a guerra. As colônias norte-americanas foram conhecidas pela exploração de matéria-prima que abastecia as manufaturas inglesas. Contudo, a partir das revoltas de escravos, parou aqui. Nada a ver isso, nada de abastecer lá de matéria-prima e nem havia aqui revolta de escravos com relação a esse trabalho. Então já encerra. 7. Na Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, os colonos, na escrita de Thomas Jefferson, registraram: estas colônias unidas são e têm o direito a ser estados livres e independentes, e toda ligação política entre elas e a Grã-Bretanha já está e deve estar totalmente dissolvida. Então, aí já é declarando que é um estado livre. É correto dizer que a afirmação de liberdade e independência presente no documento está relacionado ao interesse das colônias do Norte de se separarem das colônias do Sul? De forma alguma. Há muita diferença entre elas? Há, mas ambas têm um objetivo comum: se libertar das imposições da coroa inglesa. A vontade dos colonos norte-americanos de se aliarem com a França revolucionária que lhes oferecia oportunidades mais promissoras. Também não. Eles não querem se aliar a ninguém. Papo de se aliar à França, outra coisa não. Eles querem a independência deles. C. Ao propósito dos colonos de alcançar a autonomia política, embora preservando o monopólio comercial. Também não. Tanto que quando eles se tornam independentes, eles não se fundem em um primeiro momento em um governo centralizado. São meio cabreiros nessa história de governo centralizado devido às imposições que eles sofreram da coroa inglesa. D. Formalização de uma separação política que na prática já existia, como comprova a liberdade comercial da qual gozavam tanto as colônias do norte quanto as do sul. Eles não tinham tanta liberdade comercial assim, não. Tá? E essa formalização da separação política não era só uma formalização, não. A Inglaterra não queria deixá-los de forma alguma. A reação dos colonos norte-americanos, baseada nas ideias dos filósofos iluministas, contra a tentativa de reforçar as medidas de exploração colonial impostas pela Inglaterra. Fechou. Então, é isso aqui, tá? 8ª. Sobre a história dos Estados Unidos, assinale a alternativa incorreta. Cuidado muito com isso aqui, tá, gente? Às vezes a gente lê rápido, não presta atenção. É incorreta. Então, nós estamos procurando a alternativa que está errada, ok? Então, vamos lá, vamos achar onde está o erro aí. Um marco da história da independência dos Estados Unidos foi a aprovação em 1787, na Convenção da Filadélfia, da Constituição, resultado da adesão dos 13 estados membros da federação. Isso aqui está certo. O território americano estava dividido em duas regiões distintas. Norte,
cuja economia se baseava no comércio doméstico e na indústria manufatureira, posicionado contra o trabalho escravo. Sul, cuja economia dependia basicamente da agricultura, principalmente da produção de algodão, utilizando a mão de obra escrava. Perfeito. C. Na década de 1850, os Estados Unidos já despontavam como uma futura potência e as diferenças políticos, sociais e econômicas entre Norte e Sul inverteram-se. Nunca houve essa inversão. Tá? Então, aqui está errado. A Guerra da Secessão, 1861-1865, chamada de Guerra Civil entre Norte e Sul, custou a vida de mais de 60 mil norte-americanos, e uma das consequências da guerra foi a proibição do uso do trabalho escravo por parte do governo americano no ano de 1865. Verdade, aqui é... Como é que é o nome dele, gente? Abraham Lincoln. Ele que é o presidente nesse período aí da Guerra da Secessão, ele que proclama a abolição. No início do século XIX, Estados Unidos passaram a prestar menos atenção a conflitos e ao comércio europeus, passando a se dedicar mais ao desenvolvimento interno do país. Resultado desse posicionamento foi a adoção da doutrina Monroe, que preconizava a América para os americanos. Verdade também. Notem aí que ele fala nessa questão de vários momentos da história norte-americana. Mas aí você fala assim, poxa, professor, mas eu ainda não estudei essa parte aí da secessão, eu ainda não cheguei na doutrina Monroe. Perfeito, não tem problema. Mas só o fato de você ter o conhecimento do período da independência, onde você sabe que essa inversão entre norte e sul nunca aconteceu, o sul nunca deixou de ser agrícola e o norte nunca passou a ser agrícola, né, nesses anos de 1850, pronto, já é o suficiente para tu saber que essa é incorreta e matar aqui a charada da questão. E vamos para a 10ª. Todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais figuram a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Para assegurar esses direitos entre os homens, se instituem governos que deveriam ser justos, derivam, quase não sei aqui, vamos de novo. Entre os homens se instituem governos que derivam seus justos poderes do consentimento dos governados. Sempre que uma forma de governo se dispõe a destruir essas finalidades, cabe ao povo o direito de alterá-lo e aboli-la, instituir um novo governo, assentando seu fundamento sobre tais princípios e organizando seus poderes de tal forma que ele pareça ter maior probabilidade de alcançar-lhe a segurança e a felicidade. Declaração de Independência dos Estados Unidos, pautado na colocação do iluminista Locke. Então, o que ele quer dizer aí? Que o consentimento dos governados, nós, povo, damos ao governo o direito de nos governar, de criar leis em nosso favor. E quando um governo não faz isso, nós temos o direito de ir lá e tirá-lo, certo? Então é isso que diz aí as ideias iluministas de John Locke. O documento expõe o vínculo da luta pela independência das 13 colônias com os princípios. Quais princípios? Vamos lá. Liberais que defendem a necessidade de impor regras rígidas de protecionismo fiscal. Não, se elas são liberais, elas vão trabalhar inclusive o comércio. Liberalismo no comércio. Então aqui não é. Mercantilistas que determinam os interesses da expansão do comércio. Também não. Iluministas que enfatizam os direitos de cidadania e de rebelião contra governos tirânicos. Aqui eu estou falando correto. Aqui está certo. E
Luteranos que obrigam as mulheres e os homens a lutar pela própria salvação, não, nós estamos falando de governo. Católicos que justificam a ação humana apenas em função da vontade de direitos divinos, também não. Tá? Então, o texto aqui iluminista, Declaração de Independência, ele enfatiza as ideias iluministas, tá certo? Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Foram 10 questões aí para a gente ir relembrando os nossos estudos sobre a independência das 13 colônias. Em breve estaremos de volta aí com mais questões, dessa vez também englobando aí a questão das reformas protestantes, contra-reforma, Revolução Inglesa e, claro, mais independência norte-americana, tá certo? Até mais, galera. Até a próxima.